Bom dia, pessoal. Quem está chegando já vai colocando lá o nome no chat, para a gente não perder tempo. Eu vou ter que esperar todo mundo chegar, porque eu queria falar algo antes da gente começar a aula lá. Duas informações para vocês antes da gente começar a falar. Quem quiser abrir, depois das informações, eu vou falar sobre o capítulo 8 de interpretação textual. Então, livro 3, capítulo 8, interpretação textual e conicidade linguística, tá bom? Então, quem está se preparando aí para estudar, quiser anotar, quiser ver alguma coisa, pega aí o livro, tá bom? Bom, acho que já entrou todo mundo. Ó, Capítulo. Monique está sumida, Monique não fala nada no grupo. Deixa eu ver mais quem está aqui. Amanda, nunca mais ouvi Amanda, não fala nada. Vamos lá, pessoal. Primeira informação. Primeira informação é o seguinte. Eu vou passar para vocês esses links aqui, ó. Gramática. Então, capítulo 7. Lembra que a gente estudou aqui capítulo 7, concordância nominal? Gramática, que pertence ao livro 2. Esse capítulo 8, 9 e 10, acho que é 10 aqui. Depois eu vou acertar isso aqui e mandar para vocês. Esses capítulos aqui é tudo de gramática. Então, é o finalzinho do livro 2, né? E ele tem relação com o livro 3, porque eu termino com concordância nominal, depois passo por concordância verbal. Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou encaminhar todas essas aulas aqui gravadas para vocês. É muito difícil para mim, eu fiz aquele teste com vocês aqui aquele dia, usando slide, mas ensinar gramática sem quadro é muito complicado, tá? E eu não estou querendo ir à escola gravar usando quadro, não. E aí, as aulas do SAS, não sei se alguém já assistiu, de gramática, a professora é bem dinâmica, ela é muito boa, tá? E ela usa o quadro, então tá muito legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês as videoaulas dela, do SAS, essa professora, para vocês assistirem. Eu vou distribuindo para vocês assistirem. No final, né, eu faço uma lista de exercícios com todos esses capítulos, e a gente resolve, né? A gente vai fazendo junto e eu vou explicando a partir do exercício, tá? Como para mim, né, com esses recursos que eu tenho aqui, é complicado fazer essas aulas de gramática sem o uso do quadro, a gente vai usar as videoaulas, eu vou pedir a vocês que assistam essas videoaulas, tá? Não são ruins, tem umas aulas que são muito ruins do SAS, interpretação textual mesmo do SAS é horrível, professor muito fraco. Mas essa de gramática é muito boa, tá bom? Então, eu vou passar para vocês, vou pedir aos poucos, eu vou passando, vou pedir para vocês irem assistindo, e depois eu faço com vocês os encontros aqui pelo Zoom só para resolução de atividade e para a gente tirar dúvida, tá bom? Pode ser? Aurimã, Ou acha complicado? Pode falar, Camila. quando você colocou na Alunos Book sobre a produção textual até o dia 29, você está falando sobre aquele analfabetismo ainda? Esse é o outro assunto que eu vou falar agora. Eu tinha deixado Aurimã, sem prazo, né, para vocês fazerem essa produção, mas agora eu preciso fechar isso aí, fechar uma nota dessa atividade com vocês também. Então, você ainda vai corrigir Ah, a redação? quem está falando? Júlia, professor. O áudio está muito baixo, eu não estou te ouvindo. Repete. Você ainda vai corrigir a redação? Vou. Ah, tá. Porque você já me mandou, não é isso, Júlia? Há um tempo. Essa semana, para quem já mandou, eu já vou devolver. Por que eu não devolvi ainda? Eu devolvi algumas. Por quê? Eu tenho muita dificuldade de corrigir redação na tela do computador. Então, eu vou pegar, vou esperar vocês me mandarem, por isso que eu coloquei prazo até sexta-feira. Vou esperar vocês me mandarem, vou pegar, vou mandar para o Danilo, vou pedir para imprimir essas redações para mim, para eu poder corrigir e anotar. Porque eu corrigir sem fazer anotação para que você entenda o que tem que ser feito, é muito difícil, né? Então, é quase que um trabalho sem
sem validade nenhuma. Eu prefiro anotar, registrar para vocês corrigirem o erro de vocês, para depois a gente continuar, tá bom? Então, por isso que o prazo é até sexta-feira. Então, quem fez, tira uma foto boa e me manda pelo WhatsApp, não precisa digitar, mandar pelo... Pois não. Faça a sua escrita mesmo, tira uma foto boa, não tira foto de lado, assim, tira de cima, sabe? Uma foto boa, com boa qualidade, que aí eu imprimo, corrijo, marco e depois eu mando uma foto para vocês da correção, tá bom? A gente precisa encerrar esse primeiro processo de redação para a gente depois avançar, beleza? Dúvidas? Dúvidas ou questionamentos sobre alguma das duas coisas que eu falei? Sobre gramática e sobre redação? Sobre gramática, eu vou liberar para vocês, então, aqueles links lá aos poucos. Vou mandar para vocês, tá? Para vocês irem estudando. Assistam as videoaulas, vão assistindo e vão olhando. As videoaulas estão exatamente com o que está na apostila. Então, vocês podem ir assistindo e marcando na apostila de vocês, registrando, fazendo as atividades. E no final eu vou fazer uma atividade de verificação com vocês e vou resolver junto com vocês, tá bom? O outro ponto é da redação. Façam as redações até sexta-feira, me encaminhem, que eu vou dar um jeito de imprimir e fazer a correção para devolver para vocês, beleza? Então é isso. Vamos... Fala, Murilo. Quer falar A redação falando é dos analfabetos? Isso. A redação que a gente vai beleza. falar agora é do analfabetismo funcional, tá bom? Pessoal, vocês precisam seguir aquele passo a passo que eu estou falando com vocês, tá? Tem umas redações que eu estou recebendo que fica claro que vocês não leram ou, se leu, não entendeu a proposta de redação. Enquanto você não destrincha a proposta de redação, está lá na página lá que eu indiquei para vocês, vocês não entendem o propósito ali. Então, acabam errando já de cara por não entender o que está sendo dito lá, tá bom? Então, façam a leitura, façam o passo a passo que eu passei para vocês, para a gente conseguir avançar para outras etapas da correção de redação, certo? A gente está demorando muito nesse processo de redação. A gente precisa avançar. Então, vamos lá. Capítulo 8 de interpretação textual, iconicidade linguística. O que é iconicidade linguística? Na apostila de vocês, né, a gente começa com a expectativa de que a gente compreender aqui como a associação de signos linguísticos e visuais pode contribuir na geração de sentido de um texto. Então, o texto não é só a parte de linguagem denotativa, né? A gente tem, principalmente nos textos literários, e estudar, e o Enem gosta muito dos textos que não são os textos denotativos, eles gostam muito dos textos conotativos, que são os que têm linguagem figuradas, né? Que tem um outro sentido por trás da linguagem. Então, isso é muito importante para as provas, que a gente entenda esse conceito dos signos linguísticos. E como que esses signos que estão ali por trás e as associações que a gente consegue fazer com esses signos, né, nos levam a uma interpretação textual. Aqui, por exemplo, eu tenho um poema, né, um poema desse escritor cearense aqui, que é o Dídimo Pereira Barbosa Vieira, que é lá do Ceará, né, ele é um escritor, e ele diz assim, ó, a fumaça, cigarros, e aí ele vai diminuindo a palavra cigarro até a letra C. Depois, cinza, sarro. Sarro, para quem não sabe o que é sarro, né? Aqui na atividade até pede para vocês olharem esse termo, né? Sarro é aquela mancha negra que fica no cachimbo, ou para quem fuma com piteira, fica na piteira ali, que é como se fosse os produtos químicos do cigarro se acumulassem aí nesse restinho, nesse final de cigarro, tá? Então, ele está dizendo para a gente aqui, ele está mostrando o cigarro, ó. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma escrita verbal, eu tenho uma identificação, né, uma visualização aqui não verbal da redução da palavra no mesmo sentido da redução do cigarro, como se eu estivesse tendo tragado esse cigarro e ele fosse diminuindo até você ter só a guimba, certo? Ao mesmo tempo que eu tenho esse cigarro, o que está acima do cigarro? A fumaça. Então, o título já tem também uma relação com a ideia proposta aqui. Então, eu não tenho aqui só o texto, só letras e palavras. Eu tenho aqui uma associação
né, linguística, uma associação a partir de signos linguísticos. Então, o meu entendimento do que é cigarro, a visualização imagética do que eu faço desse cigarro, da redução que esse cigarro vai tendo até ele se transformar em cinza, e tudo que fica, de repente, no final ali é o sarro, que é a mesma resina que fica no pulmão das pessoas. Ou seja, do cigarro, o que sobra, ele acaba virando fumaça, né? E o que sobra são só os resíduos químicos que vão para o pulmão. Aí ele complementa a poesia dele dizendo assim, ó, o homem não é senhor do seu sopro de vida, nem é capaz de o conservar. Então ele fala que ele faz uma relação, né, do cigarro, de que o cigarro mata, e ele chama atenção para isso com essa frase, que é uma frase bíblica, que está lá em Eclesiastes 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 8, em que o homem não é o senhor da sua própria vida, do seu sopro de vida, não é ele que dá a vida e nem tira, ou seja, não é capaz também de tirar. Então ele chama atenção para a necessidade de você observar os malefícios do cigarro, do que o cigarro pode fazer. E aí ele usa, né, essa constituição aqui não verbal para esse entendimento, que a gente chama aqui de signo linguístico. Então, na teoria, diz assim, ó, no poema Fumaça, pode-se perceber a associação entre a palavra e imagem. A perda gradual de elementos gráficos, como o cigarro, faz referência também gradual à transformação do cigarro em fumaça e cinza, né? Que a gente viu aqui. Ao mesmo tempo que o cigarro vai se desfazendo, ele vai se transformando em cinza e em fumaça. As palavras cinza e sarro representam, no contexto, o resultado final desse processo. O termo sarro designa o resíduo de fumo que permanece em cachimbos. Por exemplo, significando, por conseguinte, a substância nociva que permanece no corpo do fumante, mesmo depois de morto, de ter se transformado em pó, em cinza, né? Então, a relação do morrer, do se transformar em cinza, e dessa relação com o cigarro, que gera cinza, mas que também mata você e leva você às cinzas. Note que os vocábulos cinza e sarro não foram desestruturados, desconstruídos pelo poeta, evidenciando que estes são efeitos irremediáveis, né? Não mudam, não tem como retornar. Considerando que o poema integra o livro A Palavra e Palavra, no qual o autor combina a palavra poética e a palavra divina, fica evidente a crítica aos malefícios do tabagismo, quando se lê, após o poema, uma passagem bíblica afirmando que o homem não é capaz de conservar o sopro de vida. Então, a princípio, a gente olha para um texto desse e a gente já tem noção de tudo que está aí, né? A gente já sabe o que é linguagem verbal, o que não é linguagem verbal, que aqui já tem uma relação do cigarro, e essa estrutura é mostrada na construção do texto poético, né? Mas a gente precisa perceber que para chegar a esse entendimento de que ele está criticando ali, mostrando para as pessoas, né, os malefícios do cigarro, existe ali uma série de signos que a gente chama de signos linguísticos. Na página seguinte, tem um trecho que diz assim, há, portanto, no poema, a associação de signos linguísticos, palavras e elementos gráficos, com ícones, signos visuais e imagéticos, tá? Então, a gente precisa, nessa apostila, nesse capítulo 8 aqui, entender o que é signo linguístico e o que é ícone, tá? Essas duas coisas que a gente precisa ter claro na nossa cabeça. Esse tipo de associação é chamado de iconicidade linguística. Então, quando eu relaciono o signo linguístico, que é a palavra, com o ícone, que é o signo visual, a imagem, eu tenho ali uma associação que eu chamo de iconicidade linguística, ok? Então, é isso que a gente precisa saber. Então, a iconicidade linguística, para vocês marcarem, esse trecho é importante, tá? Eu não tenho caneta aqui para marcar. A iconicidade linguística dá a entender que há uma correlação natural entre o código linguístico, que é a palavra, né? No caso aqui a palavra da língua portuguesa, e o conteúdo que ele se refere, ou ainda entre a forma da palavra e sua função, né? A forma com que a palavra foi disposta lá, no caso do cigarro, e a função que aquela estruturação tinha, que era transformar aquilo numa imagem, tá? Que é lembrar de uma imagem que é um ícone, que é o cigarro, tá certo? E aí associar todos os malefícios que a gente tem.
Então, primeiro vamos entender o que é signo linguístico. O signo linguístico é uma relação entre significado e significante, né? A gente chama de significado a imagem, aquilo que a gente produz, né, na nossa cabeça ao ouvir o significante. O que é o significante? É o nome escrito. Então, por exemplo, o significante, essa imagem desse animal é o significado, tá? Então, quando eu falar para um americano, eu falar a palavra cat, eu vou falar com ele, na cabeça dele vai aparecer a imagem desse animal. Porque cat, em inglês, é o significante desse significado. Em catalão, eu vou falar essa palavra aqui que eu não sei pronunciar. Em eslavo, eu vou falar essa. Em alemão, eu vou falar essa. E todas essas palavras, na cabeça dessas pessoas, né, no código linguístico da sua cidade, do seu país, né, da sua referência, eu vou ter aqui esse significado. Então, o significado é a imagem que eu produzo do significante que eu estou ouvindo, que eu estou lendo. Olha que dificuldade. Outro dia eu estava na cozinha, né? E eu estava na cozinha cantando uma música, estava cantando uma música no rádio assim. Acho que eu até falei isso já para vocês. Senta Carol, senta na Fiat Toro. Não sei o que na Fiat Toro. Tem uma música que é mais ou menos isso, né? Uma dessas músicas ruinzinhas aí. E aí a palavra Fiat Toro não foi codificada pelo meu filho. Ele perguntou assim, mas o que é Fiat Toro? Ele não conhece o carro Toro que é da marca Fiat, né? Então, essa palavra Fiat Toro é mais ou menos isso aqui, ó. Isso que a gente está discutindo aqui. Ele não foi capaz de estabelecer um significado para aquela palavra Fiat Toro. Então, o significante foi dado, Fiat Toro, mas ele não conseguiu buscar na mente dele uma imagem para isso. Só quando eu expliquei que ele foi construindo. E isso acontece com a gente muitas vezes, né? Você está lendo um texto, ou um professor, por exemplo, falou de uma coisa que você não conhece. Você pergunta, o que é isso, professor? Por quê? Porque na sua cabeça, o significante não foi capaz ali naquele momento de relacionar a um significado, tá bom? Então, o signo linguístico é essa estruturação aqui, entre o significante, que é a palavra, e o significado, que é a produção imagética, que é o sentido que eu tenho disso aí, que é o significado, tá bom? Então, isso é signo linguístico, beleza? Nesse sentido, ó, signo linguístico pode ser entendido como uma representação artificial de uma ideia ou de um objeto no mundo externo, que é influenciado diretamente pela cultura. Então, aqui, deixa eu só voltar esse parágrafo aqui, porque tem uma informação importante aqui para vocês anotarem. Deixa eu fechar aqui. Ao ler o texto, processam na mente imagens que se associam ao conteúdo lido. O elemento mínimo que constitui a linguagem verbal é o signo. O que une significação, que é o conceito, e um representante que pode ser concretizado em palavras, sejam elas escritas ou faladas. Esta união é conhecida com relação entre o significado e o significante. Nesse sentido, o signo linguístico pode ser entendido como uma representação artificial de uma ideia ou de um objeto do mundo externo, que é influenciado diretamente pela cultura. O Mikhail Bakhtin, que é um estudioso, vai dizer que essa ideia, né, o significante, ele vai mudar. Embora o significado seja sempre, né, o mesmo, independente das culturas, o significante vai mudar. Numa cultura eu tenho um nome, em outra eu tenho outro. Então, ele muda de cultura para cultura, tá? Essa relação. Ele não é fixo, ele não é estrutura fixa. Essa relação do signo linguístico entre significado e significante, ele muda de cultura para cultura. Beleza? Ó, aqui nesse último parágrafo, fala assim, percebe-se que em cada cultura... Desculpa. Percebe-se que em cada cultura os membros de uma comunidade compartilham as mesmas experiências coletivas e se colocam previamente de acordo com as relações entre significantes e significados. Então, por isso que às vezes é difícil aprender uma nova língua, porque é estabelecer uma relação entre aquele significante daquela cultura com significados que são universais, que todo mundo já conhece. Então, isso é signo linguístico. O que é ícone, então? Existe um tipo de signo em que
entre o significante e o significado há uma similaridade, tá? Que é o ícone. O conceito de ícone ou imagem remete às figuras passíveis de identificação por meio da semelhança ou analogia visual com o objeto que representam. Aqui, por exemplo, nessa imagem, ó, eu tenho um ícone. O que é o ícone? É um objeto que me remete a uma outra estrutura de pensamento, ideias, tá? Por exemplo, quando eu vejo essa Torre Eiffel era só para eu lembrar de uma torre. Mas eu lembro de quê? Que país eu lembro? Eu lembro de Paris ou eu lembro da França, tá? Então, aqui, mesmo não sendo um mapa mundi, o formato que eu tenho aqui, né, é de um ícone que representa o mapa mundi. E esse mapa mundi é feito com uma série de ícones que vão me lembrar outros lugares do mundo. Ó, a torre, a Estátua da Liberdade vai me lembrar os Estados Unidos, esses ícones aqui, ó, o Templo Maia, o chapéu mexicano, o cacto, vão me lembrar o México, né? Esse coqueiro vai me lembrar as praias caribenhas, Brasil, Egito, né? O deserto, os camelos, Rússia, o Círculo Polar Ártico, né? Então, são objetos que me remetem a um pensamento. Então, existe a relação entre significado e significante, mas também tem uma associação que às vezes nós fazemos, que é a do ícone. Porque esse ícone, ele não é só significado e significante. Porque, por exemplo, quando eu falo Cristo Redentor, eu posso... O significante é Cristo Redentor. É a palavra Cristo Redentor. Mas o significado de Cristo Redentor é qual? É uma estátua, né? Aquela produção lá. Mas o ícone me leva a uma associação muito maior do que essa relação de significado e significante. Ele me leva a uma relação de lembrar de todo um estado, que é o estado do Rio de Janeiro. Então, entender o significado e significante? O significado e significante é só essa relação entre palavra, né, que é o significante, e a imagem que eu tenho. Só que muitas vezes eu posso fazer uma associação desse signo linguístico, né, transformando ele num ícone, que vai me remeter a uma outra coisa muito mais ampla. A palavra pomba te lembra do pássaro pomba, né? Só que uma pomba, ela se transformou ao longo da história, na nossa cultura, um ícone. Esse ícone representa a paz, entenderam? Então, a iconicidade linguística, ela está nessa relação entre o significado e significante, que é o signo linguístico, e a transformação desse signo linguístico num ícone que representa entendimentos muito mais amplos em relação a algumas coisas. Certo? Olha aqui uma iconicidade linguística, por exemplo. Ó, um artista pegou, pintou a mão dele, né, com imagem de animais e disse assim, ó, dê a mão à vida selvagem. Então, nessa representação aqui, ela vai muito além do significado e do significante, vai muito além do signo linguístico. Ela transmite para a gente um outro entendimento, um entendimento maior, um ícone. Por quê? Dar a mão, né, não significa dar a mão para pintar um animal. Dar a mão significa estender a mão e auxiliar, ajudar, né, no combate que eles estão propondo ali de preservação, tá certo? Então, a iconicidade linguística é esse processo que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Entendidos os conceitos de signo linguístico e ícone, a iconicidade linguística trata da associação desses dois elementos na construção da mensagem, que costuma relacionar aquilo que é lido com a imagem correspondente. Ou seja, há uma relação semelhante entre signo e aquilo que ele representa. Percebe-se, na leitura dos diversos gêneros textuais, o uso criativo dessa associação, né? Que é mais ou menos o que acontece aqui. Eu tenho a associação do signo linguístico, mão, significante, significado, significante, mas esses dois geram um outro ícone maior, no sentido de dar a mão, de auxiliar, de colaborar, de proporcionar ali uma ajuda, mesmo que financeira, nesse projeto. Na campanha anterior, cujo slogan "Dê a mão à vida selvagem", há uma relação dinâmica entre a palavra mão, utilizada na frase, e o ícone apresentado. A palavra mão, no contexto da campanha, tem sentido de ajuda, de assistência. Ok? Então, é esse o entendimento que a gente precisa ter.
Ficou alguma dúvida disso? Do que é a iconicidade linguística? É essa associação entre o significado significante, que é do signo linguístico, e a transformação disso num ícone. A junção dos dois me leva a novos entendimentos. Então, lá, cigarro, né, a palavra cigarro e fumaça e cinza, ela me remete a um outro significante, né? Só que quando a forma como o artista dispôs todo esse signo linguístico, gerou ali uma outra associação, com outro ícone, né? Com outro pensamento. O que gerou para a gente que a gente chama de iconicidade linguística. Beleza? Alguma dúvida? Então, pessoal, eu vou propor para vocês que no início da semana, na segunda-feira, a gente estude os outros capítulos, né, de literatura. Eu vou por áreas, senão fica muito distante, tá? Vou trabalhar com vocês interpretação textual e vou pedir que na sexta-feira, ali dentro da sua organização, você inclua o estudo da gramática, tá bom? Que são esses links que eu vou mandar para vocês, certo? Alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei com vocês hoje? Do que a gente combinou aqui? Não. Tudo certo, então, né? Então, pessoal, boa semana para vocês, bom almoço, fiquem com Deus. E se tiver alguma dúvida, não tem problema me mandar áudio no WhatsApp, tá? Às vezes eu estou em aula com outras turmas, não posso responder, mas assim que eu puder eu respondo. Então, se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, manda mensagem, tá? Vamos dar conta de interpretação textual nas aulas de segunda e vamos com gramática na sexta e em casa com vocês. E depois a gente vai entrar em outras matérias, tá? Não esqueçam de buscar esse livro, a Hora e Vez de Augusto Matrag, e ler para quando a gente voltar, vocês terem ele vivo, tá bom? Um abraço, bom almoço, boa semana. Tchau, beijo. Beijo.